Não dá para reclamar de falta de entretenimento nesse sábado. Além da maior rivalidade do mundo de clubes, o El Clássico, Barcelona e Real Madrid, um clássico muito mais rejuvenescido, né? Jovens chamando a atenção dos dois lados, nós temos jogos importantes na Alemanha, na Itália, na Inglaterra e também no Campeonato Brasileiro. Inclusive, essa última rodada do Brasileirão foi incrivelmente over. Mas deixando o entretenimento de lado, nós vamos em busca das melhores oportunidades e, obviamente, tentar fugir das maiores pegadinhas. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 28 de setembro. 10h30 da manhã na Bundesliga, uma das sensações da competição esse ano, o Stuttgart enfrenta o Hoffenheim e em caso de vitória, o Stuttgart assume provisoriamente a liderança da competição. O Stuttgart simplesmente venceu 9 dos últimos 10 jogos que disputou e a única derrota foi contra o Leipzig, foi uma goleada sofrida na casa do Leipzig por 5-1. Venceu a equipe do Hamburgo, venceu a Copa da Alemanha contra o Balingen, venceu o Hamburgo nos playoffs e o mais engraçado é que ainda nesse ano, na temporada passada, no final da temporada passada, em junho, o Stuttgart estava disputando um jogo de playoff e de volta, né, 2 jogos contra o Hamburgo para permanecer na primeira divisão. E agora, 4 meses depois, no máximo 4 ou 5 meses depois, o Stuttgart pode assumir a liderança isolada da competição. Tem um artilheiro da competição, o Serhou Guirassy, a gente vai falar muito dele hoje, e foi uma reviravolta realmente incrível da equipe do Stuttgart. É uma equipe muito confiável, né, com 9 vitórias, como eu falei, em 10 jogos. Vai enfrentar o Hoffenheim, que é muito agressivo fora de casa. Assim como o Stuttgart, o Hoffenheim tem um ataque muito forte, marcou nas últimas 10 partidas seguidas, marcou gol contra o Frankfurt, contra o Bremen, marcou contra o Dortmund, contra o Union Berlin, Colônia, Wolfsburg, Heidenheim, Freiburg, o Lübeck aqui na Copa da Alemanha e contra o próprio Stuttgart na temporada passada. Então, nos últimos 10 jogos consecutivos, independente do fator fora ou dentro de casa, o Hoffenheim conseguiu marcar gols, tá? Então é um jogo para a gente tomar cuidado com o mercado de resultado, com o mercado de match odds, por mais que a gente tenha aqui a segunda equipe, né, o segundo colocado, por mais que a gente tenha um excelente ataque como é o do Stuttgart, não dá para desconfiar desse ataque do Hoffenheim. Também é uma equipe muito perigosa, muito traiçoeira. Se você é um trader por aqui, eu te aconselho a tomar cuidado. O Stuttgart é um time que acelera muito dentro de casa, é um time que joga muito bem no contra-ataque, então se ele estiver na frente é muito provável que ele consiga ampliar talvez o marcador estando na frente, porém esse jogo empatado, um jogo 0-0 ou um jogo 1-1 é um jogo de difícil leitura, porque ao se expor em casa na frente da sua torcida, o Hoffenheim pode aproveitar esses espaços que o Stuttgart pode ceder. Tá bom? Então, muito cuidado se você é um trader por aqui, aplica a sua leitura de jogo. Se você é um punter, como nós temos 2 equipes muito qualificadas na parte ofensiva, eu prefiro olhar para o mercado de gols do que para o mercado de resultados. Eu gosto de pensar no over 2,5 por aqui, tá? Óbvio que eu quero essa cotação bem mais valorizada e também não duvido que a gente tenha um ambas marcam sim, também gostaria de uma cotação mais valorizada. Para quem trabalha no mercado de finalizações em sportbooks, eu estou sempre comentando sobre a efetividade do Serhou Guirassy. O que a gente tem que identificar aqui é se ele vai estar presente ou não. Na última vitória da equipe do Stuttgart, que foi contra o Union Berlin fora de casa, o Serhou Guirassy saiu no primeiro tempo lesionado. Então, se ele não estiver presente, não sei se foi uma lesão tão grave, porque nos outros 2 gols que o Stuttgart acabou marcando, ele estava comemorando ali do lado com a galera, estava correndo, então não me parecia uma lesão tão grave. Pareceu algo muscular simples ali. Porém, se ele não estiver presente, aí você ignora essa dica que eu vou te dar. Se ele estiver presente como titular, dá para pensar na ideia de finalização do Serhou Guirassy. Para quem trabalha esse mercado, tá? 1 ou 2 finalizações é interessante. O Serhou Guirassy é um atacante que marca muito gol e que busca bastante o gol, além de dar várias assistências, tá? 11 horas da manhã na Premier League, o Arsenal enfrenta uma das piores equipes da competição, o Sheffield United. Não é à toa que a cotação do Arsenal tá 1,11. A gente vai tentar explorar alguma coisa de valor nesse jogo, mesmo com essa cotação mais esmagada, tá? Utilizando o PDF de apoio, nós temos o Arsenal com 3 vitórias dentro de casa em 5 jogos. Foi uma equipe que saiu na frente em 60% dos jogos. Poderia estar um pouquinho melhor? Poderia, né? Se espera muito mais do Arsenal, que brigou pau a pau com o City no ano passado em busca do título, mas poderia estar um pouquinho melhor. Porém, o Arsenal pegou o City e o Tottenham nos últimos 2 jogos que fez dentro de casa. Isso, obviamente, reduz um pouco, né, o aproveitamento da equipe.
não falhou em marcar em nenhum jogo, vem de vitória na Liga dos Campeões, vitória importante para cima do Sevilha, havia perdido contra o Lens na França e isso tinha colocado em risco um pouco a classificação em primeiro lugar do Arsenal, já me parece um risco tratado e resolvido. Ficou sem sofrer gol em apenas 20% das partidas, isso tem mostrado que a defesa do Arsenal não é uma defesa tão blindada assim, isso pode fornecer ao Sheffield alguma chance de marcar. O time do Sheffield está na última colocação, não venceu nenhuma partida até aqui, foram 8 derrotas e apenas um empate, e fora de casa a equipe não sai tanto na frente do placar, sofreu gol em todos os jogos, tem uma média de mais do que 2 gols por jogo sofrido, então acho que a gente pode confiar na equipe do Arsenal, principalmente para não deixar o Tottenham, o City escapar, e contra adversários como esse, uma equipe que quer ser campeã simplesmente não pode vacilar. Se você é um trader por aqui, você precisa se perguntar se esse tipo de cotação, na Betfair você vai ter uma cotação próxima de 1,20, se esse tipo de cotação é uma cotação que você costuma trabalhar, né? Esse tipo de cotação é uma cotação estável, o mercado ele vem com muita confiança, se ele identificar, se o Arsenal de fato apresentar uma imposição, o mercado vai estabilizar, vai lateralizar e você pode aproveitar para estar a favor do favorito durante todo o primeiro tempo. Para fazer isso, você precisa trabalhar no Exchange, por isso que eu deixo aqui para você 2 links. O primeiro é o do meu curso, que vai ensinar para você como o Exchange funciona e depois vai te levar num nível bem avançado para você trabalhar como um trader profissional. Tá? Eu tenho mais de 11 anos, quase 12 anos de experiência por aqui e eu consigo te garantir pelo menos um excelente aprendizado. Tá? Esse curso foi desenvolvido por uma pessoa muito metódica, muito chata e que vai te levar num nível bastante avançado em relação, pelo menos, à sabedoria do que fazer, tá? Porque óbvio que os fatores emocionais aqui na nossa área são predominantes e a gestão também, tá? O segundo link é um bônus de R$200 na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo, né? A melhor disponível para você trabalhar com um software com bastante agilidade e aí você vai poder aplicar essa metodologia, tá? Carinhosamente, eu chamo, e a maioria das pessoas da nossa área chama de back favorito no primeiro tempo, estar a favor do favorito no primeiro tempo, que é você aproveitar essa estabilização. Se você é um punter por aqui, eu não posso te indicar a vitória do Arsenal com esse tipo de cotação. Isso não é cotação para você trabalhar no longo prazo como um punter, né, como uma pessoa que deixa correr uma aposta até o final, porque isso não vai te trazer lucro no longo prazo, tá? É uma relação muito ruim, praticamente de 10-1. O que você pode fazer por aqui é trabalhar de 2 maneiras. A primeira, talvez explorando o mercado de gols, acreditando que o Arsenal, mesmo enfrentando uma equipe acessível, pode ceder oportunidade e também acreditando que o Arsenal tem a capacidade de fazer 2 ou 3 gols por aqui. Dá para você pensar num cenário de 2,5 até de 3,5 gols, tá? O segundo cenário que eu gosto é trabalhar de uma maneira um pouco mais agressiva na vitória do Arsenal e também de uma maneira mais profissional, buscando os mercados de handicap asiático, tá? Dá para você pensar inicialmente no handicap menos 1,25, que obriga o Arsenal a vencer por 2 gols de diferença, mas se ele vencer apenas por 1, você tem metade do prejuízo. Dá para você pensar no menos 1,5, que não te devolve nada, mas você vai ter uma cotação mais alta. Dá para pensar no mercado de menos 2 asiático. Tudo isso dependendo da sua precificação. Tá? Eu gosto de pensar num Arsenal vencendo por 2 ou 3 gols de diferença. Em jogos como esse, mesmo o Arsenal podendo vacilar defensivamente, é provável que o ataque se sobressaia, é provável que o ataque do Arsenal tenha facilidade para marcar, porque existe um time desesperado do outro lado. Então, depois que ele tomar o primeiro gol, a gente espera, obviamente, que o favorito marque primeiro, o Sheffield vai acabar saindo e vai ceder espaço para os contra-ataques do favorito. 11h15 na La Liga, uma das maiores rivalidades, se não a maior rivalidade de clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid, o El Clásico, como costuma ser chamado na Espanha, com cotações extremamente parelhas. O Barcelona não joga no Camp Nou, o Camp Nou está passando por reformas, o Barcelona joga no Estádio Olímpico. 2 equipes rejuvenescidas, né? A gente tem como história Messi, Cristiano Ronaldo, mas temos jovens na frente, né, como destaque das 2 equipes. Talvez o Barcelona, talvez não, é muito provável que o Barcelona conte com a experiência do Lewandowski voltando de lesão, mas ainda assim é um Barcelona muito jovem, e o Real Madrid com os seus jogadores Rodrigo, Vinícius, Bellingham, né? Vários jogadores jovens, Camavinga, jogadores que estão se destacando bastante por ali. Jogo extremamente parelho, a gente pode utilizar aqui o PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal, eu mando ele todo dia para você. Na 11ª rodada da La Liga, veja que o Real Madrid é um excelente visitante, o Barcelona é um melhor mandante ainda, né? 100% de vitória, o Barcelona saiu na frente com muita frequência, não falhou em marcar em nenhum jogo, porém o Real Madrid também não falhou em marcar em nenhum jogo. São 2 excelentes defesas por aqui, com médias de gols sofridos bem baixo. Nenhuma das equipes está se destacando tanto no primeiro tempo e no segundo tempo a gente tem o crescimento das 2 equipes.
Tá? Se você é um trader, não traga viés, porque por mais que o Barcelona tenha 100% de aproveitamento em casa, o Barcelona tem sido muito permissivo aos adversários. Para quem viu o jogo do Barcelona contra o Shakhtar agora na Champions, sabe que o Barcelona poderia sim ter marcado o terceiro ou até o quarto gol na vitória por 2-1, mas também poderia ter saído do Estádio Olímpico com um 2-2. O Shakhtar criou para poder empatar aquele jogo, tá bom? Então, não é um Barcelona com uma defesa tão sólida. É um Barcelona que tem sim um excelente goleiro. O Ter Stegen faz milagre, faz chover, já salvou muito essa equipe e cede bastante oportunidade. Ceder oportunidade para Bellingham, Vini Júnior, Rodrigo tende a ser bastante complicado, tá bom? Então, muito cuidado por aqui. Se você é um trader, então, para mim é um jogo para 100% de leitura de jogo, para trabalhar correção de preço, troca de superioridade no jogo, dá para você aproveitar para estar contra quem está pior em campo no momento, mas sempre com muita cautela e muita atenção, porque é um jogo que pode mudar a qualquer momento. Se você é um punter, não vou te indicar nada para um lado ou para o outro. Tá? O que é um punter? Se você for fazer uma entrada para deixar até o final, né? O que a gente costuma chamar por aqui, parece um nome difícil, né? Mas se você for entrar para deixar até o final, se você for fazer a sua fezinha, como o pessoal fala, eu não te aconselho trabalhar a favor de um lado ou de outro, ou com empate anulo ou dupla chance, porque não tem tanto embasamento, são duas excelentes equipes que vão disputar esse campeonato até o final. E esse é um jogo que importa, né? Porque é aqui que você abre ponto, abre vantagem em relação ao seu principal adversário. Para mim é um jogo com uma característica de um Barcelona muito agressivo, quando pode buscar velocidade, porém o Real Madrid que vai ter oportunidade, porque o Barcelona tem cedido essas oportunidades. Então para mim é um jogo que a gente pode tentar olhar para um lado dos gols. Os últimos jogos entre eles, 3-0 para a equipe do Barça, 3-0 novamente para a equipe do Barça, 4-0 para o Real Madrid, 2-1 e aqui 1-0 no início do ano, tá? Então acho que a gente pode pensar num cenário de 2-3 gols, vou pensar no over 2,5 por aqui, e eu não duvido que a gente tenha uma oportunidade de ambas marcam sim. Lembrando que o Real Madrid não tá com o Courtois, que o Courtois também faz chover igual o Ter Stegen, tá com o Kepa e o Kepa cede um pouco de oportunidade também, e o Barcelona tem cedido muito essas oportunidades, tá? Durante o jogo você vai perceber o Real Madrid chegando com bastante perigo, porque é um Barcelona jovem, é um Barcelona agressivo, mas é um Barcelona permissivo. Então, ao invés de buscar vitória de um lado ou de outro, eu acho que a gente pode optar aqui pelo mercado de gols e eu não duvido que a gente tenha ambas as equipes marcando no El Clássico. 1h30 na Alemanha, o Leipzig vem de vitória dentro de casa contra o Estrela Vermelha na Champions e já vai colocando o pezinho nas oitavas de final. Enfrenta o Colônia, que vem numa fase horrorosa. O Colônia tem apenas uma vitória em 6 partidas. Conseguiu a sua primeira vitória no último jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Vinha de 4 derrotas seguidas, 7 derrotas nos últimos 9 jogos. Então é uma equipe que começou a dar um sinal de melhora, mas ainda está numa fase muito ruim. O Leipzig, em caso de vitória, encosta nos líderes. O Leipzig já está na 5ª colocação. Como mandante, o Leipzig é um dos únicos invictos da competição. 2 vitórias e 2 empates. Esses 2 empates foram contra o Bayern de Munique e o Bochum, num jogo do Bochum onde o Leipzig perdeu 2 pênaltis, poderia ter, obviamente, né, criou para vencer, poderia ter vencido, mas não venceu. Dentro de casa sofreu para o City, para o Bayern, não sofreu para o Bochum e não sofreu para o Augsburg, sofreu agora para o Estrela Vermelha. O Colônia fora de casa são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, venceu o Osnabrück, provavelmente aqui numa Copa da Alemanha, não marcou gol contra o Borussia Dortmund fora, marcou contra o Frankfurt e o Werder Bremen e não marcou contra o Leverkusen. Nos últimos jogos entre eles, 2-1, 1-1, 3-1, 2-2 e 0-0. Na casa do Leipzig, 2-2 e 3-1 para o Leipzig. Então é um jogo que tem sim um favoritismo, claro, da equipe do Leipzig em casa, mas que também tem um pezinho ali no mercado de gols. Se você é um trader, buscar a superioridade do Leipzig por aqui, em posição, o Colônia está numa fase ruim, então é muito provável que venha para tentar buscar um empate no início, utilizando a bola aérea. O treinador do Colônia é o meu clone lá, só que agora eu estou um pouquinho mais magro, né? Posso lembrar qual que é, ó, aquele doidinho que fica ali na beirada do campo e que é um cara que vai botar sua equipe para cima, principalmente se estiver perdendo. Então, enquanto o jogo tiver 0-0, dá para pensar num cenário onde o Leipzig tem a superioridade em posição. Se você é um trader, você pode optar aqui por esse back favorito, se, obviamente, essa imposição for com recuperação de segunda bola. Se não, ficaria de fora. Tá? Depois do Leipzig marcar o primeiro gol, se é que isso vai acontecer, o cenário para gols ele abre, né? Porque se o Colônia estiver na frente, ele tende a se
fechar ainda mais. Se o Colônia estiver atrás, o jogo tende a abrir. Olho nas bolas aéreas do Colônia, é um time muito forte nesse fundamento, tá? Então dá para pensar numa vitória do Leipzig com uma cotação mais alta, se você é um punter, e dá para pensar no mercado de gols, até, quem sabe, num ambas marcam, mas eu prefiro pensar num cenário de 2 ou 3 gols por aqui. 15h45, a Juventus enfrenta o Verona na Série A italiana e eu tenho batido o martelo com vocês de que a gente precisa ficar de olho na Juventus, querendo ou não. Eu não sou um fã do futebol que a Juventus vem aplicando, eu não sou um fã do jeito que a Juventus joga, não sou um fã de alguns jogadores da Juventus, não estão em excelente fase, porém, a Juventus joga uma competição só. O último jogo contra o Milan poupou jogador para poder jogar contra o PSG, não adiantou nada, o Milan tomou um cacete lá na França e a Juventus acabou vencendo o Milan. Então, nos últimos 10 jogos, a Juventus empatou 2, perdeu 1 para o Sassuolo, mas venceu 7 jogos. E isso colocou a Juventus a uma vitória da liderança do campeonato. Se vencer agora o Verona, assume provisoriamente a liderança. Joga bem? Não joga. Encanta? Não encanta. Mas tem feito o que precisa ser feito. A Juventus, jogando apenas uma competição, né, não participando das competições da UEFA, provavelmente vai jogar ali a Copa Itália, né, no meio dessa temporada, só é obrigação da Juventus terminar ali no top 3 no mínimo. Então vale a pena ficar de olho sim na Juventus. De novo, com o pé atrás. Não venha todo assanhadinho para trabalhar a Juventus, espera ela te dar um padrão de superioridade. Se você é um trader e esse padrão existir, o Verona aqui na 16ª colocação, fora de casa tem, deixa eu ver aqui, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Se o Verona se comportar de uma maneira mais recuada, Juventus em cima recuperando segunda bola, o Verona não tendo contra-ataque, legal, dá para trabalhar alguma coisa a favor ali da Juventus no trade. Se você é um punter, não vou te indicar a vitória da Juventus ao 1,36. Vamos torcer para a Juventus jogar mal no início, para essa cotação valorizar, ou para o Verona sair na frente para tentar buscar uma recuperação, uma dupla chance, tá? Essa cotação da Juve, mesmo a Juventus jogando uma competição só e sendo bastante favorita em relação ao Verona, não é uma cotação muito boa. Vale a pena torcer para que a Juventus tenha mais dificuldade de marcar o primeiro gol, para que você possa buscar essa vitória no segundo tempo. Não vou te indicar mercado de gols por aqui, porque a Juventus vem sendo econômica dentro de casa, tá? 1-0 contra o Lecce, 2-0 contra o Torino, marcou até 3 na Lazio, mas marcou apenas 1 contra o Bolonha, então eu ficaria olhando somente para essa vitória da Juventus, de preferência, se você é um punter, com uma cotação mais valorizada. Para você que é um trader, dá para tentar buscar esse gol no primeiro tempo. Às 5 horas da tarde, nós temos a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. A LDU já venceu essa competição em 2009. O Fortaleza nunca venceu a Sul-Americana. Seria um título muito bonito para a equipe do Fortaleza e eu, particularmente, como brasileiro, torcerei para o Fortaleza. Esse jogo vai acontecer no Uruguai, no estádio Domingo Burgueño. Sinceramente, né, aqui entre opiniões que ninguém pediu, eu acho que esse palco dessa final merecia um palco melhor, com mais renome, né? Essa final única tem sido assim emocionante, mas tem sido muito difícil para os torcedores em alguns, principalmente nesse tipo de localização, né? Às vezes a cidade não está preparada para receber uma quantidade tão grande de público, ou o clube ou os torcedores não têm condição de chegar. Pô, é uma cidade um pouquinho menor, é um estádio pequenininho, para disputar uma final única de Sul-Americana que as equipes se empenham tanto. Eu acho um pouco de desrespeito. Mas enfim, né? Já tivemos essa final em Montevidéu, já tivemos essa final em outros locais e agora vai ser no estádio Domingo Burgueño. 1,85 é a cotação do Fortaleza e, sinceramente, é uma cotação perigosa. Por mais que o Fortaleza jogue muito bem com o Vojvoda, muito bem treinado, tanto o primeiro quanto o segundo time, a LDU é um time cascudo, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, os 2 títulos contra o Fluminense, né? O torcedor do Fluminense tem pavor da LDU, 2 anos seguidos, em 2008 na Libertadores, em 2009 na Sul-Americana. A LDU é um time cascudo, de cancha, que sabe jogar no contra-ataque. Sinceramente, eu não tô vendo a LDU recuar o tempo todo contra o Fortaleza, e esse fator emocional da experiência conta muito numa final única, né? Tem tudo para ser um jogo de merda no início, com todo respeito, tá? Eu já fui em final única, já estive presente em final única de Libertadores e o início geralmente é um jogo chato, tomara que seja diferente, né? Mas é aquele tipo de jogo estudado, você não quer se posicionar, o famoso deixa que eu deixo, se eu for para cima pode ser que eu dê espaço, se eu der um vacilo, se eu pisar em falso, o adversário pode fazer um gol, pode segurar, é um jogo só, não tem tempo para recuperação e aí você mexe muito com o emocional do time, né? Por isso que existe sim a possibilidade do Fortaleza demorar um pouco a se conectar com o jogo.
a entender o cenário do jogo, tá? Talvez por ser um estádio menor, não ter um ambiente ali tão forte, pode ser que o Fortaleza demore menos. Tomara. Essa cotação para mim ela é uma cotação perigosa, tá? Para você que é um trader, eu acho que é um jogo para trabalhar correção de preço. Não duvido que a LDU possa começar surpreendendo um pouco o Fortaleza e essa cotação do Fortaleza possa subir um pouquinho, mas sempre com muita leitura de jogo, porque se o Fortaleza pegar no jogo rápido, a LDU vai ter dificuldade. Para mim é aquele tipo de partida onde ninguém quer se expor, então o mercado de gols ele fica mais escanteado, na minha opinião. Eu vou até deixar para você a opção do over 1,5, mas essa opção de over 1,5, na minha humilde opinião, ela só vale se o jogo já tiver 1-0. Porque trabalhar o over 1,5 0-0 é muito complicado. O jogo pode se arrastar até o final. Depois do primeiro gol, a equipe que marcou pode querer somente se defender, pode optar por não contra-atacar. Por mais que as duas equipes sejam boas no contra-ataque, a equipe que marcou pode pensar, não, vou proteger, né? Ou então, se tiver um 0-0, vai se arrastando ali, ninguém querendo se arriscar, para uma possibilidade de pênaltis. Então, sinceramente, para trabalhar o over 1,5 por aqui, você precisa de dois cenários. Primeiro, que já esteja 1-0, na minha humilde opinião, e que o time que marcou esteja buscando o contra-ataque. E que o time que sofreu, obviamente, esteja buscando um empate, tá bom? A última final que a gente teve, que foi São Paulo e Independente Del Valle, o primeiro gol ajudou muito o jogo. E aí facilitou, né, a leitura para buscar outros cenários. Então, na minha opinião, é um jogo com tendência de 2 gols. Tem sido assim as últimas finais da Sul-Americana. Porém, depois do primeiro você precisa analisar. Eu não pegaria o over 1,5 no pré-live. Sinceramente, por mais que a gente tenha aqui uma cotação bem interessante já, próximo de 1,50, essa cotação no meio do primeiro tempo ela já vai estar próximo de 2. Mas eu esperaria o primeiro gol para tomar decisão, se é que esse gol vai acontecer ou não, tá? Então, para mim é um jogo para correção de preço, para muita leitura, para muita dificuldade emocional ali, né? E se a gente já tiver um jogo desempatado, com uma equipe desesperada e a outra equipe buscando um contra-ataque, para buscar pelo menos mais um gol aí nessa segunda parte. Minha torcida, obviamente, vai pro Fortaleza, tomara que ganhe, mas vai cortar um dobrado, porque a LDU é um time muito chato. 9 horas da noite no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Fluminense na Arena MRV, na Casa do Galo, aonde ele vinha muito bem até perder para o seu maior rival, o Cruzeiro, por 1-0, e também para o Curitiba de virada. Na verdade, o Curitiba foi antes do Cruzeiro, mas ainda assim é um mando onde o Atlético tem muita força. E vai pegar um Fluminense que está demorando a ligar, que já está mostrando sinais de desconcentração faz tempo. No jogo contra o Goiás começou jogando muito melhor em Volta Redonda, fez 2-0 e só depois que o Fluminense começou a acordar para o jogo. Isso é o quê? Esse jogo, principalmente contra o Galo, já marca uma semana para a final da Libertadores. Dia 28 até o dia 4. Uma semana, né? No próximo sábado, a gente vai ter Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. E é impossível tirar a cabeça desse jogo, se você, obviamente, é um jogador do Fluminense. Comissão técnica, Diniz, não adianta. Por mais que falem que não, é sim. Então, é muito provável que a gente tenha um Fluminense desconcentrado em algum momento do jogo. Foi por isso que eu usei essa possibilidade para trabalhar o mercado de gols, ou para te indicar o mercado de gols como possibilidade no jogo contra o Fluminense e o Goiás. Eu acho que foi bom, né? 5-3, eu acho que foi bom. Então, vai ter momentos, e aconteceu contra o Corinthians, onde o Fluminense vai desligar a chavinha e depois ele vai entender, opa, tenho que jogar. Só que o Atlético Mineiro vem numa fase boa, vem marcando em quase todos os jogos, não conseguiu marcar contra o Cruzeiro, mas marcou 2 contra o vice-líder Bragantino. Inclusive, foi uma rodada excelente para o Botafogo, né? O Botafogo acabou não jogando contra o Fortaleza, mas ainda assim foi uma rodada muito boa para o Botafogo, porque por mais que o Botafogo perca para o Fortaleza, ou empate para o Fortaleza quando esse jogo for acontecer, o restante dos adversários ali, pelo menos, seguraram um pouco, né? Além do fator concentração do Fluminense, nós temos 2 suspensões importantes para o lado do Fluminense. O Ganso, que estava pendurado e foi suspenso com mais um amarelo contra o Goiás, e o Germancano, artilheiro da equipe, também estava pendurado e foi suspenso contra o Goiás e tomou mais um amarelo. Então o Galo já é favorito aqui pelas cotações e o Fluminense não vai ter um armador e o seu grande artilheiro, o artilheiro de um toque só na bola, como acontece bem frequentemente com o Germancano. Isso quer dizer que o Atlético Mineiro já ganhou o jogo? De forma alguma, tá? Mas a gente pode criar um cenário onde o Atlético provavelmente em algum momento do jogo vai ter um pouco mais de facilidade com essa desconcentração do Fluminense. Dá pra ver que o Fluminense, diferente do fator casa, fora de casa tem muita dificuldade, 2 vitórias apenas, 31% dos jogos saiu na frente do placar, em quase 50% dos jogos o Fluminense não marcou nenhum gol e ficou sem sofrer gol em apenas 15% das partidas, tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. O Atlético tem mais vitórias em casa, né? Obviamente, o
Fluminense em casa também é muito forte. Em quase 80% dos jogos saiu na frente, falha pouco em marcar e tem sofrido gol, quase que um gol por jogo ali, né? Mas não é uma quantidade de gols tão grande como a do Fluminense. O Atlético tem um primeiro tempo melhor que o do Fluminense e é aqui que eu acho que você precisa se concentrar se você é um trader. Pensar numa possibilidade de um Lei a pior equipe em campo do Fluminense ou um back galo se o Atlético estiver muito bem no início, se o Fluminense demorar a se conectar. Porém, no segundo tempo, tomar muito cuidado, mesmo sem o Germancano, que é responsável aqui por 7 gols da equipe no campeonato. Mesmo sem ele, o Fluminense cresce muito no segundo tempo em relação ao número de gols marcados. Também toma muito? Também toma muito. É um time mais kamikaze no segundo tempo. Deu pra ver agora em Volta Redonda contra o Goiás. Mas tem que tomar cuidado, porque o Fluminense passa a marcar mais gols na segunda etapa. Tá? Se você é um Panther por aqui, dá para pensar numa situação de empate anula do Atlético Mineiro se você perceber ao longo dos primeiros minutos de jogo que o Fluminense está desconectado. Mas lembre-se, o Fluminense ele pode acordar para o jogo como foi contra o Corinthians e contra o Goiás, tá? E eu gosto muito de pensar no mercado de gols. Acho que é um jogo para pelo menos 2 gols por aqui. Nesse momento a cotação já está próxima de 1,40. Eu esperaria metade do primeiro tempo para pegar essa cotação mais próxima de 2. E olha, se o Fluminense acordar para o jogo no segundo tempo e o Atlético mantiver essa média de tomar gol no segundo tempo em quase todo o jogo, tomou do Cruzeiro, foi gol contra, tomou do Curitiba no final, na virada, né? Tomou da equipe do Bragantino, então se isso se mantiver, o Fluminense pode acabar também achando um gol por aqui, então a gente pode ter talvez um 2,5 ou até mesmo um ambas marcas. Eu prefiro pensar nesse cenário de gols do que no mercado de resultados, né? Paulinho tá numa boa fase, o Hulk vem marcando gol em quase todos os jogos, os dois são responsáveis pela maioria dos gols do Galo, eles não estão suspensos, provavelmente vão jogar, e essa proximidade do jogo da final da Libertadores pro Fluminense tem sido complicado. Uma hora o Fluminense vai ligar, mas não vai dar tempo de recuperar. Então eu acredito que o Galo pode ter um pouco mais de facilidade por aqui em algum momento do jogo. O que não falta nesse sábado é jogo extra. Então vamos falar um pouquinho sobre primeiros favoritos, né, que tem uma capacidade maior de vencer os seus jogos. Vamos começar com o Bayern, cotação esmagadíssima. Se for para trabalhar a favor do Bayern, procure um handicap, procure talvez o mercado de gol, procure um Darmstadt saindo na frente, apesar de ser difícil, né? O Celtic acabou de empatar e aí foi mais um resultado ruim na Liga dos Campeões, já vai ser difícil de se classificar o Celtic. Pega o Hibernian, por aqui, acho que é Hibernian, fala se eu não me engano, uma cotação de 1,45, deve vencer. Arábia Saudita, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo enfrenta o Al Fayha. Já falamos do Leipzig, o Benfica, que perdeu mais uma da Liga dos Campeões agora para a Real Sociedad, não venceu nenhum jogo, e o Benfica começa a ficar ameaçado porque a Sociedad e Inter de Milão já dispararam, e é provável que alguém tenha que pagar esse pato e provavelmente vai ser o Casapia. Cuidado que o Casapia tem uns contra-ataques perigosos, hein? Mas o Benfica é provável que vença aqui. E o Palmeiras, que agora deu um cacete no São Paulo. Foi até uma análise errada minha. Eu achei que o jogo seria para cartões e foi, mas que seria um pouco mais truncado. Mas o Palmeiras falou não, vai ser 5-0 e o São Paulo passou vergonha. 5-0. Então é provável, né? O Bahia vem de uma derrota contra o Cruzeiro. A situação do Bahia começa a ficar complicada de novo, né? Proximidade com a zona de rebaixamento. Então o Palmeiras pode se aproveitar disso. Favoritos que podem se complicar. Eu ainda não consigo confiar no Chelsea. Se você confia, tudo bem. O Chelsea vem até num momento bom, né? Vitória para cima do Fulham, do Burnley e do Brighton e empatou com o Arsenal, mas ainda assim eu tenho minhas desconfianças. O Newcastle jogou relativamente bem contra o Dortmund, mas não conseguiu marcar. Enfrenta o Wolverhampton, que é um time chato. O Braga pega o Gil Vicente, também é um time chato. O Braga vem de derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Já falamos sobre o Galo. Tendências de jogos over. Bundesliga 2, Schalke e Hannover, duas equipes com bons ataques, mas sinceramente o Hannover tem hoje um ataque melhor do que o do Schalke e tem um time mais agressivo quando está na frente do placar. Hertha Berlim e Paderborn também é um bom jogo para ficar de olho em gols. O Hertha também é um time bom de contra-ataque. São Paulo e Karlsruhe. São Paulo nesse momento é o líder da competição, é um time muito forte dentro de casa, ainda está invicto, dentro de casa 3 vitórias e 2 empates. Equipe que costuma tomar pouco gol em casa, mas o Karlsruhe ele tem essa capacidade de sacanear o time favorito, tá? Então muito cuidado. Sassuolo e Bolonha, na Itália, também é um jogo bom para gols. Mönchengladbach e Heidenheim na primeira divisão, também acho que pode ser um jogo bom. Já falamos do Stuttgart e na Bundesliga 2 de novo, Kaiserslautern e Hamburgo. Esse jogo acontecia muito na primeira divisão da Alemanha, né? Esses times têm muito título da primeira divisão, mas agora se enfrentam aí nessa caverna do dragão da segunda divisão. Também é um jogo com possibilidade de ser pirotécnico, né? Jogos para correções de preço, Werder Bremen e União Berlim. União Berlim mais uma derrota. Eu já perdi as contas. Deixa eu ver aqui. 9 derrotas consecutivas. Quem diria União Berlim? Meu Deus. Augsburg e Wolfsburg também pode ser um jogo para correção de preço. Já falamos do El
clássico do Fortaleza com a LDU e o América com o Grêmio. O Grêmio, com os jovens garotos, conseguiu virar para cima do Flamengo. Resultado importantíssimo para o Grêmio para buscar uma vaga na Libertadores. E o América, a situação do América vai ficando cada vez mais tensa. Falta para o América mais 9 rodadas apenas. E o América tem que fazer chover para conseguir escapar desse rebaixamento. E os jogos extras dos extras, vamos lá. Japão, 2 horas da manhã, o Yokohama Marinos. O Leicester, na sua campanha de voltar para a primeira divisão, provavelmente vai acontecer, né? O Leicester já está com 36 pontos por aqui. 12 vitórias em 13 jogos. Na Áustria, o Salzburg, que, se eu não me engano, perdeu para a Inter de Milão. É favorito dentro de casa. Na Dinamarca, o Copenhagen. Eu acho que é assim que se fala, tá? Copenhagen. Eu acho que lá na Dinamarca, o Danish, né? Eles falam Kjøbenhavn, acho que é isso, Kjøbenhavn. Mas pro cenário, né, geral é Copenhagen. Eu falava Copenhague, então eu tenho que rever. Eu tento falar o nome certo da equipe, não importa tanto, né? É mais frufru, é mais perfumaria, mas eu gosto. Copenhagen, vou chamar de Copenhague, vai ficar desse jeito, tá? Kjøbenhavn. O Lecce enfrenta o Torino. O Rizespor pega o Galatasaray na Turquia. Estrela Vermelha, que acabou de perder pro Leipzig, favorito fora de casa. E aí, sequência de Série B pra você. Mata no peito aí, ó. Chapecoense Tombense, Criciúma e Sampaio Corrêa, Ituano e Mirassol e Vila Nova e Atlético Goianiense. Ou é disputa contra o rebaixamento, nesse caso aqui, ou é disputa para tentar subir. Criciúma, Mirassol e Atlético Goianiense precisam... Vila Nova também, tá? Vila Nova aqui é confronto praticamente direto. Precisam da vitória para tentar se aproximar da zona de classificação. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda demais aqui esse senhor que faz esse vídeo para vocês. Já tô com a cara de velho, hein? São quase 7 anos de YouTube. Jesus. E se inscrever no canal, né? Claro. Posso contar contigo? Então, muito obrigado. Fica com Deus. Até amanhã.